Claro, o Matheus vai falar sobre a manutenção desse sigilo, que dá um certo respiro ao ministro Dias Toffoli. De pouco em pouco ele vai sobrevivendo, Matheus. Mas sim, fica cada vez mais claro que sai um cerco do Supremo Tribunal Federal sobre a tentativa de investigação no outro poder, no legislativo. É o que o Alessandro está denunciando como invasão de prerrogativas. Agora, muito me admira, porque invasões de prerrogativas, sempre quando a gente via o Supremo nesse tipo de movimento, havia ali um barulho, vamos tirar a pauta anti-Supremo, vamos votar. Aí votava, toque de caixa, alguma pauta para dar um susto no Supremo. Agora a gente não ouve nada, nem mesmo a cúpula do Congresso Nacional se posicionando a respeito. Perfeito, Tainá. É apenas um respiro, porque é uma coisa momentânea, porque de fato o fundo que ele suspendeu a quebra de sigilo tinha ligação com o fundo da família de Dias Toffoli. Na última semana ele suspendeu a quebra de sigilo da Maridit e a Maridit tinha feito negócio com o Arlen, com esse outro fundo, e segundo o ministro Gilmar Mendes, essa decisão foi uma tentativa de driblar o entendimento do Supremo Tribunal Federal, do próprio ministro, sobre o tema. Engraçado também, curioso, que Alessandro Vieira cita o caso da relatoria, porque é um ponto muito importante desse debate que não pode ser deixado em segundo plano. O que aconteceu? A defesa da Maridit, da empresa de Dias Toffoli, também driblou o Supremo de alguma forma, mas para direcionar o pedido diretamente a Gilmar Mendes. Ressuscitou uma ação de 2021 sobre a quebra de sigilo da Brasil Paralelo na CPI da pandemia para dizer que havia uma conexão sobre os casos, porque agora a gente também está falando de quebra de sigilo, mas não é um tema genérico que gera prevenção, que gera atração da relatoria de um ministro, pelo contrário. Por exemplo, o INSS é o que de fato está sendo julgado. Isso sim poderia, de alguma maneira, gerar um debate se há prevenção ao ministro André Mendonça, se não há, se tem que ser por sorteio a distribuição do processo. Mas nesse caso, o ministro Gilmar Mendes driblou os colegas e recebeu um pedido diretamente num processo sob a relatoria dele e, portanto, não foi apresentado um pedido ao Supremo e submetido a sorteio. Pelo contrário, foi diretamente Gilmar Mendes e agora ele volta a tratar do tema e não em relação à Maridit, mas em relação a outro fundo que teve relação comercial com o fundo de Dias Toffoli. Portanto, é um respiro, porque se ele não tivesse tomado essa decisão, poderia vir à tona todo o sigilo bancário e fiscal de um fundo que manteve relação comercial com a empresa do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, e aquilo ali poderia expor um pouco mais como foram as negociações de venda do Resort Itaiaia, que tem desgastado incessantemente a imagem de Dias Toffoli. Inclusive, se fala nos bastidores do Supremo de uma eventual renúncia dele, aposentadoria antecipada. O ministro não quer e diz que não fará isso de forma alguma, mas alguns colegas veem como uma possível saída para a crise que parece não ter fim, mas agora com essa decisão ele consegue um respiro. Mas fato é, Tainá, você tem razão. No Congresso, apesar de toda a grita que a gente tem contra o Supremo Tribunal Federal, é uma coisa isolada e que não encontra ressonância na maioria do Congresso Nacional, principalmente na cúpula. A cúpula da Câmara e a cúpula do Senado não tem disposição nenhuma de abrir uma CPI do Banco Master, tampouco uma CPI que diga respeito aos ministros do Supremo Tribunal Federal que tenham mantido relação com o Daniel Vorcaro. Portanto, é isso, a gente vai continuar vendo ali alguns membros isolados do Congresso tentando fazer barulho em relação a isso, como está sendo no caso das quebras de sigilo da Maridit e de fundos que tinham relação com a empresa de Dias Toffoli, mas ao fim e ao cabo não se vê disposição de Alcolumbre, de Hugo Mota, de comprar essa briga com essa ala do Supremo Tribunal Federal que vem protegendo o ministro Dias Toffoli, e hoje nós vivemos um novo capítulo disso com essa decisão do ministro Gilmar Mendes de suspender a quebra da Arlen. É um respiro para o ministro Dias Toffoli. Se isso viesse à tona, poderia desgastar ainda mais a imagem dele, mas isso não quer dizer que chegou ao fim a crise no Supremo, muito menos que chegou ao fim a crise do ministro Dias Toffoli. Porque, assim como Alexandre de Moraes, que mantinha de alguma maneira relação, ou ele mesmo, ou sua família, com o Daniel Vorcaro,
Também tem a questão dele ter sido o relator do caso e poder dizer, portanto, e dar margem para a argumentação que ele, de alguma maneira, pode ter protegido o Banco Master. O ministro nega essa tese, diz que deferiu todos os pedidos da Procuradoria e da Polícia para aprofundar as investigações, mas a guerra de narrativa está presente e, além da narrativa, há o fato concreto de uma relação milionária de 2 ministros do Supremo com um banco que está amplamente sendo investigado, Uribe, Tainá.